Olá pessoal, vamos para mais uma aula Ensino Remoto 2020. Aula de hoje sobre triângulos com o professor Edilson Tomás de Souza. Inicialmente, colocamos aqui a definição do triângulo. O triângulo é definido como todo polígono de 3 lados, tá? Então temos aqui o desenho de um triângulo, o triângulo ABC. Então nesse triângulo nós podemos observar os seguintes elementos. Os vértices desse triângulo, tá? Então, os vértices constituem justamente o que? Esses pontos, né? Ponto A, ponto B e ponto C, que são os pontos extremos dos segmentos, né? Que vão formar esse polígono. Nós temos os lados do triângulo, que é o lado AB, o lado BC e o lado AC. Temos também os ângulos internos do triângulo. Aqui eu tenho o ângulo interno A, o ângulo interno B e aqui eu tenho o ângulo interno C, ok? Observando essa imagem, essa lâmina, nós podemos ver aqui algumas aplicações dos triângulos, né? Temos aqui essa imagem belíssima da ponte que fica localizada lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Uma ponte com esteios, né, em formato de triângulos. Vocês podem observar aqui. Aqui temos construções, né, no caso de telhado. Quando você vai se construir um telhado, geralmente essa estrutura ela é feita, né, utilizando-se o polígono triângulo. Por quê? Porque o triângulo, gente, ele é o único polígono rígido. Então essa estrutura ela vai ficar de certa forma mais rígida, né? Uma estrutura mais resistente, justamente devido à forma desse polígono. É o único polígono que não deforma, diferentemente dos demais polígonos que podem ser deformados. Daí a grande aplicação dos triângulos, né? A gente tem aqui numa bicicleta, olha, o quadro da bicicleta. Geralmente tem um formato triangular. E aqui a gente tem um apoio, né? O suporte aqui de um balanço. Olha como é a estrutura triangular, justamente para tornar isso aqui mais rígido. Vamos agora tratar da desigualdade triangular. Se eu lhe perguntasse, se eu tiver 3 medidas quaisquer de segmentos, essas medidas elas sempre vão formar um triângulo? E aí a gente tem que observar o seguinte: em um triângulo qualquer, cada lado tem a medida menor, gente, do que a soma da medida dos outros dois lados. Ou seja, se eu tenho 3 segmentos, para que esses 3 segmentos eles venham formar um triângulo, cada segmento tem que ser menor do que a soma da medida dos outros dois. Se nós observarmos essa imagem que está colocada aqui, nós temos 3 segmentos, um de medida 3 centímetros, outro 6 centímetros e outro 10 centímetros. Quando organizados esses segmentos, percebe-se que você não consegue montar aqui um triângulo. Por quê? Porque nós vamos ter essa medida 10 centímetros, ela não é menor do que a soma de 3 mais 6. Quando eu somo 3 mais 6 dá 9, então essa medida vai ser maior do que a soma das outras duas medidas, ok? Vamos agora exercitar um pouquinho essa teoria. Diga se é possível construir um triângulo com lados cujas medidas são essas. Vamos supor que isso aqui sejam 3 lados de um triângulo. Será que é possível construir um triângulo com essas 3 medidas? Vamos verificar. Essa primeira medida 8, ela é menor do que a soma das outras duas? Sim. Essa medida 6 é menor do que a soma dessas outras duas? Sim. Essa medida 5, ela é menor do que a soma de 8 mais 6? Sim. Então, nesse caso aí, nós temos um caso que é possível construir um triângulo, né? Letra B. Você tem essas 3 medidas, né? 10 centímetros, 10 centímetros e 8 centímetros. Será que essas 3 medidas, com essas 3 medidas, é possível nós construirmos um triângulo? Então, vamos verificar. Essa medida 10 é menor do que a soma das outras duas? Sim. Lógico, repete aqui, né? 10 é menor do que a soma das outras duas? Sim. 8 é menor do que a soma de 10 mais 10? Sim. Então, mais um caso em que é possível, né? Nessa letra C, nós temos uma medida 5,
outra 2 e a outra 3. 5 é menor do que 2 mais 3? Não, gente. Olha, aí já fura aí, né? Então, foge aqui do critério lá da desigualdade, né? Essa medida tem que ser menor do que a soma das outras duas. E aí dá igual. Portanto, aí é não. Até essa quarta aqui. As medidas são 5,4, 1 e 3,5. Essa medida 5,4, ela é menor do que a soma de 1 mais 3,5? Não, porque 1 mais 3,5 vai dar 4,5. Então essa medida vai se tornar maior. Então aí nós também não temos um triângulo. Não é possível formar um triângulo. E aqui eu tenho uma medida 6,5, aí 4,5 e 5. Essa medida 6,5 é menor do que a soma de 4,5 mais 5? Sim. 4,5 é menor do que 6,5 mais 5? Sim. 5 é menor do que 6,5 mais 4,5? Sim. Então aí nós temos sim a possibilidade de construir um triângulo, ok? Vamos agora, gente, para a classificação dos triângulos, tá? Os triângulos, eles têm duas classificações, ou seja, eles podem ser classificados quanto à medida de seus lados e também ele tem uma classificação quanto à medida de seus ângulos internos. Então vamos iniciar apresentando para vocês a classificação dos triângulos quanto às medidas de seus lados. Então, quanto às medidas dos lados, gente, o triângulo pode ser classificado em três. O primeiro é esse aqui, o triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero, pessoal? O que é o triângulo equilátero? Ó, essa palavra equi quer dizer igual, látero vem de lado, né? Quando o triângulo ele tem os três lados de medidas iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. E a segunda é o caso do triângulo isósceles. Quando é que eu tenho um triângulo isósceles? Quando ele tem dois lados com a mesma medida, né? Ó, você tem aqui o lado PQ e o lado PR. Então nós temos aí um triângulo isósceles. Tem dois lados com a mesma medida e diferente do terceiro. O terceiro triângulo é o triângulo escaleno. Esse triângulo ele tem os três lados com medidas diferentes, né? Como vocês podem ver aqui na figura, ó, o lado LM é diferente de MN e diferente de NL. A outra classificação dos triângulos é com relação à medida dos ângulos internos. Então ele pode ser classificado em triângulo retângulo, que é esse primeiro que a gente vai mostrar aqui. Então observem para esse triângulo, ele vai ter um ângulo reto, tá, gente? Esse ângulo que eu estou apontando aqui, ele tem uma medida de 90 graus. E o triângulo retângulo, ele é um triângulo bem especial dentro da geometria, né? Dentro do estudo dos triângulos. Mais adiante, nós vamos tratar de um teorema muito importante dentro da matemática, dentro da geometria, que é o chamado Teorema de Pitágoras. E esse teorema é em relação a esse triângulo, o triângulo retângulo. Então já vamos conhecer aqui os elementos desse triângulo. Ó, o maior lado desse triângulo, que fica oposto ao ângulo reto, a gente denomina de hipotenusa. E os dois outros lados do triângulo que formam o ângulo reto, a gente chama-os de catetos, tá? Vamos agora para o segundo triângulo, o triângulo obtusângulo. É o que possui um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que tem uma medida maior do que 90 graus. Então o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo maior do que 90 e os outros dois ângulos serão ângulos agudos, ou seja, menores do que 90. O triângulo acutângulo é o terceiro tipo de triângulo na classificação quanto aos ângulos. E esse triângulo ele recebe essa denominação por quê? Porque ele vai possuir seus três ângulos internos com medidas menores do que 90. Ou seja, os três ângulos internos menores do que 90, mas quando a gente somar os três, essa soma vai dar 180, que a gente vai ver isso mais adiante, ok? Resumindo aqui,
nós temos esse quadro que vai colocar, ó, a primeira classificação quanto às medidas dos lados. O triângulo pode ser equilátero, quando ele tem os três lados com a mesma medida, tá? Isósceles, quando ele tem dois lados com medidas iguais, diferente da terceira. E escaleno, quando ele tem os três lados com medidas diferentes. E a outra classificação quanto aos ângulos internos, a gente resume aqui, ó. O triângulo acutângulo, ele possui os três ângulos internos agudos, né? O triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto, que é o ângulo de 90. E o obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso e os dois outros ângulos são agudos. Agora vamos tratar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Observem bem essa figura. Nós temos aqui o desenho de um triângulo ABC. E aqui a gente destaca bem os três ângulos internos, né? Nós temos aqui ó, um ângulo que foi pintado na cor lilás, o outro na cor verde e o outro na cor laranja. E aí a gente vai tentar aqui colocar para vocês uma prática. Vocês podem até fazer isso aí com o material de vocês. Desenhem um triângulo como esse, né? Com essas cores aqui. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vamos pegar onde tem essa linha que está tracejada. A gente vai cortar esse triângulo. Vamos cortar onde está essa linha tracejada. Em seguida, vamos unir esses ângulos para ver o que é que resulta. Se vocês fizerem isso, você vai chegar a essa figura 3. Então, se olharmos para essa figura 3, esses três ângulos que você uniu, dá para você perceber que eles formaram o quê? Formaram aqui um semicírculo, né? Aqui seria, no caso, meia circunferência, né? Eu tenho aqui o quê? 180 graus. Se eu for somar esses três ângulos aqui, aqui nós temos o que? Um ângulo de meia volta, né? O ângulo de 180 graus. Conclusão: a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a 180 graus. Agora vamos aplicar essa teoria aí da soma dos ângulos internos de um triângulo em algumas questões. Essa primeira questão aqui, ó, ele coloca esse triângulo, onde os ângulos que ele dá é x, 62 e 74. Então a gente vai fazer o quê? Somar esses três ângulos, né? Ó, a soma dos três vai dar 180. Resolvendo aí essa equação, nós vamos ficar com x, né? Soma 74 mais 62 vai dar 136, igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 menos 136. Você vai ter que x é igual a 44, ok? Mais uma questão. Aqui ele dá 6 triângulos, né? Aí ele diz, calcular a medida do ângulo x nos triângulos. Vamos pegar esse primeiro triângulo aqui, o triângulo ABC. Olha quem são os ângulos internos dele. X, 20 e 60. Então, nós vamos somar esses três ângulos, ó. X mais 60 mais 20 igual a 180. Aí agora a gente vai resolver isso aí. X vai ser igual. Eu pego 180. Aqui 60 mais 20, gente, dá 80. Aí você trazendo aqui para o segundo membro fica menos 80. Então nós vamos ter o quê? X igual a 100. Nesse segundo triângulo a gente tem os ângulos, né? X, né? X, 15 e 30. Então a gente vai somar x mais 15 mais 30. Isso vai dar igual a 180. Resolvendo isso aí, 15 mais 30 dá 45. Então x mais 45 igual a 180. Agora, x é igual a 180 menos 45. X vai ser igual a 135. Vamos para o próximo triângulo. Nós temos três ângulos, x, 60 e 70. Vamos somar os três ângulos, ó. X mais 60 mais 70 igual a 180. Somando aí 60 mais 70 dá 130. Então eu vou agora colocar x igual a 180 menos 130, x vai ser igual a 50. Próximo triângulo, nós temos o ângulo x, o ângulo 25 e o ângulo 90, né? Então vamos somar esses três ângulos, ó. X mais 25 mais 90 igual a 180. X, aí 90 mais 25 dá 115, igual a 180. Vamos passar esse mais 115 para o segundo membro, ele vai ficar assim, ó. Menos 115. Aí agora x igual 180 menos 115 vai dar
65. Próximo triângulo, nós temos x, 45 e 45. Soma-se esses três ângulos, x mais 45 mais 45 é igual a 180. 45 mais 45 vai dar um ângulo reto, né, de 90. Então eu passo esse 90 para lá, fica x igual a 180 menos 90, x igual a 90. E por último nós temos esse triângulo, x, 40 e 70, são os ângulos internos. Soma esses três ângulos internos, x mais 70 mais 40 igual a 180. Aí fica o quê? X, 70 mais 40 dá 110 igual a 180. Vamos ficar com x igual a 180 menos 110, x igual a 70. Aqui temos mais outra questão, né? Calcular a medida x nos triângulos. Vamos observar aqui, nesse caso desse triângulo, esse ângulo x, ele já está aqui fora do triângulo, ele é um ângulo externo, tá vendo? Ó, vocês podem perceber aqui, ó, ele é um ângulo externo. Então eu vou usar o seguinte raciocínio. Vamos escrever aqui esse ângulo interno, eu não sei quem é, mas aí eu vou descobrir, eu vou chamá-lo de y, tá aqui, ó, o ângulo interno y. Quando eu somar esses três, y mais 52 mais 85, a soma dos três vai dar 180. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Y mais 85 mais 52 é igual a 180. Vamos descobrir esse y. Vai ficar y mais 137 igual a 180. Fica aqui. Y é igual a 180 menos 137. Então, eu vou encontrar que y é 43. Agora, acompanhe o raciocínio comigo, gente. Esse ângulo é 43, o y. Agora perceba que quando eu pegar o y e juntar com o x, eu vou ter meia volta aqui, ó. Eu vou ter o ângulo raso, né? Então, o y somado com o x vai dar quanto? 180. Eu tenho o y que é 43, é só substituir aqui, ó. Y é 43 mais x igual a 180. Então, o x vai ser igual a quem? A 180, aí, menos 43. Então, o x vai ser igual a 137, ok? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para o seguinte. Esse ângulo x, ele é um ângulo externo. Mais adiante nós vamos ver uma teoria que diz assim, ó. Quando eu tenho aqui um ângulo externo a um triângulo, esse ângulo, ele corresponde à soma dos outros dois ângulos internos, né? Que vão estar do lado oposto. Ó, como você observa aqui. Se eu somar 52 mais 85, vai dar justamente 137, tá? Você poderia encontrar esse ângulo assim, usando também esse raciocínio. Vamos para o outro triângulo. Eu tenho esses ângulos, 4x menos 40 e x mais 20. Soma os três, ó, vou somar os três, 4x menos 40, mais x mais 20, mais x igual a 180. Agora vamos agrupar os termos semelhantes, ó, 4x, eu vou juntar com x e com x, vai dar 5x, com mais x, vai dar 6x. Então vai ficar assim, ó, 6x, agora, 6x, aí eu faço menos 40 mais 20, gente, vai dar menos 20, igual a 180. Aí agora eu posso fazer isso, ó. 6x igual a 180 mais 20. 6x igual a 200. Aí agora eu faço x igual a 200 dividido por 6. Aí vai ficar como? 200 eu posso simplificar por 2, dá 100. E 6 por 2 vai dar 3.